Olá, muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui diretamente para o povo do Rio Grande do Norte, para o povo de Alagoas e para o povo do Maranhão também. Gente, eu já quero começar aqui o programa dizendo que hoje nós vamos ter, óbvio, dicas úteis, como de costume, mas também, sabe, eu queria mandar aqui um beijo e um abraço super especial para um povo que eu sei que está assistindo, na verdade é para um aniversariante, o senhor Alfredo Leite, lá de Parnamirim, juntamente com uma galera mega animada lá de Penedo, em Alagoas, os alagoanos, aquele povo bom, né, de sangue bom. Muito obrigada pela audiência e olha só os meus parabéns, viu? Muitos anos de vida aí, bênçãos, que essa sua alegria aí permaneça por muitos anos. É um prazer dividir a tarde com vocês. Beijo também para o Teodoro e para o pai dele, que eu sei que estão assistindo. Estou recebendo aí as mensagens e o carinho de vocês, gente. É um prazer enorme. Agora, sabe com quem nós vamos conversar hoje? Com uma profissional que, com certeza, se você nunca precisou, um dia vai precisar porque era muito útil. Eu vou conversar com Carol Organizer. Ela vai explicar para a gente direitinho. Muito boa tarde, Carol. Como que é esse serviço de organização dentro de casa, né? Porque, afinal de contas, a gente, às vezes, tenta ali organizar o armário, o ambiente da casa, ou até mesmo uma mala de viagem, e, às vezes, desperdiça espaço e tempo por não saber. Muito boa tarde. Boa tarde, gente. Espero poder colaborar com essas dicas, né? Obrigada pelo convite. E sim, a organização está na vida da gente para dar essa praticidade, para ajudar a otimizar os espaços e também trazer um pouco mais de qualidade de vida, ainda mais estando, né, confinados, cada um na sua casa e a gente tendo esse tempo para poder olhar com carinho para as coisas que a gente tem. Com certeza. Eu queria que já você começasse explicando qual é o cantinho, qual é o ambiente que você separou para nos ajudar com as dicas de hoje. Na verdade, eu trouxe algumas dicas mais para casa toda, né? Não só o closet, mas a cozinha, né? Os objetos que a gente tem. E trouxe também alguns produtos que a gente pode usar para ajudar nesse processo. Alguns que a gente tem em casa, né? E alguns que a gente pode comprar, ou que a gente pode fazer para poder ajudar nessa tarefa. Mas para todos eles, né? Ou para qualquer ambiente que a gente for organizar, a gente sempre segue alguns passos, né? Para a gente conseguir fazer essa organização. E a gente sempre começa com aquela boa e velha triagem, aquele bom e velho desapego, né, que a gente sempre faz todo ano, né, mas é sempre bom dar uma olhada de novo nas coisas que a gente tem para separar o que é útil, separar aquilo que a gente de fato precisa, verificar a validade dos produtos, né, às vezes na despensa, às vezes produtos de higiene, e verificar se não está quebrado, se não precisa fazer algum tipo de reparo, né, naquela roupa ou naquele objeto, ou se você está guardando algum objeto que não precisa mais, vamos pensar um documento, alguma coisa que você precisa descartar. E esse é o momento, a gente sempre começa, porque aí você começa a trabalhar com menos coisa, né? Você começa a tirar as coisas que vão ser inúteis, né, na sua casa. Esse é o primeiro passo, e depois é que a gente começa, de fato, a fazer a organização, que nada mais é do que achar um espaço para cada coisa, achar uma casinha, como a gente chama, né? Porque aí fica muito mais fácil depois da gente ter essa praticidade. Eu já sei onde tá, então eu já sei onde pegar, eu já sei onde colocar de volta, e aí a roda da organização, que a gente chama, né, entra no hábito da gente tirar e colocar de volta no lugar, da gente só comprar quando realmente precisa, né? A gente já sabe o que tem, a gente já vê o que tem, e essa é a opção que a organização traz pra gente. Mas tudo começa com uma grande triagem, com uma sessão de desapego, que a gente chama. Adorei. Inclusive, eu vou convidar você aí que está assistindo, né, fazer essa sessão do desapego, porque eu entendo que é muito difícil. Tem aquelas pessoas como eu que são apegadas sentimentalmente, sabe? As lembranças, Sim. Aí é uma coisa que remete a um momento e aí acaba acumulando. Eu tô quase aqueles acumuladores compulsivos que a gente ouve falar por aí. Tem que ter um cuidado. Agora é importante, né, Carol, porque no caso a gente conseguindo fazer esse desapego, a gente consegue também nos abrir para novas ideias e novos formatos dentro da nossa própria casa. Então vamos lá, anota aí, gente, o primeiro passo é você conseguir fazer esse desapego aí, trabalho seu psicológico para conseguir. E aí eu queria saber, Carol, quais seriam as dicas de objetos para a gente ter em casa para ajudar nessa organização? Você falou que certas coisas podem contribuir a nos ajudar a nos manter mais ali comprometidos, né, com a ordem, com até mesmo a forma como a gente guarda.
Isso, assim, na verdade, parte do processo é você querer, né? Você está falando que você tem que se motivar, você tem que olhar para as coisas e começar a fazer. Sim, de fato, é uma decisão que a gente toma para querer fazer aquela mudança, às vezes por opção, né, mesmo, ou por incômodo, tem muita coisa, não tá bonito, ou por necessidade. Às vezes você tem um quarto, que a gente chama de quarto da bagunça, que você quer transformar hoje no home office, tem muita gente voltando para trabalhar em casa, e aí você tem que desapegar das coisas, você tem que tirar tudo de lá, reestruturar aquele espaço, e aí a gente começa por essa motivação. Não precisa fazer toda essa triagem, essa sessão de desapego num momento só, você pode ir fazendo aos poucos, né? Você pode ir fazendo uma gaveta, você pode ir fazendo um espaço por vez, um ambiente por vez, porque aí você vai mudando a sua casa, você vai estruturando a sua casa aos poucos, e você pode usar o que você tem em casa, tá? Eu trouxe aqui algumas opções que são os produtos que ajudam a gente, e não é por questão de que você precisa ter o produto, não, o produto ajuda a gente a criar, por exemplo, uma gaveta. Se você não tem gaveta suficiente, tem muita prateleira, uma cesta simples como essa, ou uma caixinha, eu trouxe a minha miniatura, mas caixas maiores, ou cestas mais baixinhas, como essa daqui que eu trouxe com os produtos, ajudam a setorizar, né, e a você conseguir enxergar os grupos e famílias de produtos. O que é isso? É eu juntar, por exemplo, na minha despensa, todos os farináceos, todos os lanches, ou todas as latinhas que eu tenho, os enlatados, numa cesta só. Ou, se eu quiser, eu posso colocar roupas, por exemplo, e criar uma gaveta para a roupa do meu filho, ou para a roupa da escola, ou para pano de prato, enfim, para tecidos também. Então, eu vou poder visualizar até de uma outra forma, né? Em vez de eu estar empilhando na minha gaveta, eu coloco elas assim, dobradas e de pé, né? Nessa minha nova cestinha, na minha gaveta, e aí eu crio esse novo espaço para organizar as coisas. Por exemplo, as cestinhas são ótimas para muitas coisas. É a primeira dica. Com certeza. Inclusive, eu vi na internet outro dia um formato bem diferente, sabe, Carol? Que essa cestinha que você pegou aí, a pessoa usou ela deitada, sem ser em pé, uma em cima da outra, e aí virou, de fato, uma gaveta num vão que não existia separações. Então, a cesta virou, digamos, o suporte para várias roupas, eram meias e roupas íntimas, e ficou diferente. Interessante que a gente, às vezes, tem ali um armário todo aberto e acha que não pode ter as gavetas. E pode, é só criar cestas, não é mesmo? Exatamente. E tem outros tipos. Você pode usar pilhas, né? Esse tipo de cestinha, por exemplo, é legal que você vai empilhando, né? Mas existem outros organizadores, eu até tenho um aqui, mas que chama aramado, tá vendo? Olha, ele cria essa prateleirinha. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem, na minha mesa, ele fica aqui e você consegue colocar coisas em cima e coisas embaixo, Deixa eu abaixar mais. Perfeito. Tá vendo? Engraçado que a gente tem isso em casa e às vezes não sabe usar, acha que é apenas um utensílio de cozinha, que tem gente que usa só na cozinha, mas pode ir para o banheiro, pode ir para o armário, pode ir aí para vários ambientes da casa. A criatividade tem que aflorar nesse caso, né? Bastante. E assim, esse tipo de organizador, assim como eu mostrei a cesta, tem um nome, tem uma função inicial, mas você pode adaptar para várias coisas. Por exemplo, se você quiser organizar, vamos pensar, seus pincéis de maquiagem, você pode reaproveitar uma canequinha ou um copo, uma taça bonita que você tinha para poder guardar, né? Se você não tem eles guardados, você pode usar. Aqui eu estou mostrando um cesto pequenininho, mas você pode usar, sabe, potes que você tem de plástico que some as tampas, ou que você perdeu, ou a tampa foi para casa de alguém e não voltou. Você pode usar para separar o espaço da tua gaveta para guardar miudezas, que são os talheres, que são a parte de maquiagem, brinquedos, material de escritório, né? Vamos pensar seus lápis, né? Ou borrachas, aquele material que você quer guardar. Você consegue separar usando coisas que você já tem na sua casa de uma outra forma, né? Inventando de uma outra forma. Muito legal. Inclusive, eu queria já perguntar aqui o que você aconselha para uma pia de banheiro, que é o meu caso, que é cheia de produtos. Porque eu, por exemplo, tenho ali o skincare, né, que a gente cuida da pele, aí tem os produtinhos de cabelo, aí junto com alguns remedinhos. Resumindo, vira aquela pilha de coisas que não fica nada clean. E aí, para o banheiro, tem alguma dica específica? Na bancada, você diz? Isso. Ou no armário? Na bancada. Na bancada. Aí você pode usar cestas, de preferência essas que são baixinhas, ou bandejas. Se você tem alguma bandeja na sua casa, sabe aquelas ovais de serviço, uma bonita, que tem uma barra, você pode usar para colocar ali os produtos que estão abertos, né? Vamos pensar que você juntou ali, como você falou, o creme e tal, vai juntando ali.
e aí você deixa ali na bancada, na sua bandeja, só os produtos que você está usando, do uso, que estão abertos, e guarda em outro lugar o estoque, o que está fechado, né, o que você não usa muito, ou é de viagem, sei lá, tá? É uma opção que você pode criar. Outros itens, como os remédios que você falou, aí eu recomendo que coloque em cestinhas que tenham tampa, tá? Para poder a umidade do banheiro, essa variação de temperatura que está no banheiro não ficar influenciando tanto nos remédios ou até, por exemplo, em perfumes, que é uma coisa que também fica pegando essa umidade e pode perder a validade mais rápido, tá? Então, são 2 dicas que eu posso dar para você. Muito bacana. Inclusive, eu quero chamar a atenção aí para quem está assistindo que está na tela o Instagram da Carol, viu, gente? Essas dicas aí. Posso convidar, Carol, para as pessoas entrarem em contato com você lá e pegar essas dicas, acompanhar? À vontade. Todo dia tem dica diferente de vários ambientes, né? De cozinha, de brinquedos. Essa semana tá rolando aí várias dicas de brinquedos e de área de serviço. São as temáticas dessa semana, por exemplo. Com certeza. Agora, Carol, eu vou te pedir aqui um minutinho, uma pausa, só para eu dar um recadinho para o público e a gente volta já com mais dicas aí sobre organização, tá bom? Então, olha só, gente, deixa eu aqui fazer essa pausa rapidinho, porque o momento, né, que eu sempre paro é para dar informação útil. Já virei a garota Coserne porque estou sempre aqui com coisas importantes para vocês. E olha só, estar em casa é muito importante para garantir a segurança da gente e de todo mundo que está à nossa volta. Se antes a gente já usava e abusava da energia elétrica, agora mais ainda. Nessas horas, umas dicas de economia, claro, são muito bem-vindas, não é mesmo? E olha só, tem jeito simples, viu, de você usufruir aí da energia sem pesar no bolso, como por exemplo, não deixe as luzes acesas se você não estiver no local. Eu, por exemplo, como sempre digo aqui, conheço gente que vai da sala para o quarto e não esquece de apagar, viu? Deixar tudo ligado por lá. E também não deixe o ar-condicionado num grau muito baixo, permaneça ali estável em 24 graus, com portas e janelas fechadas. Junte a maior quantidade de roupas para lavar e passar de uma só vez. Também substitua suas lâmpadas por LED. Eu fiz isso lá em casa e deu certo, viu? A conta baixou bastante. Use o chuveiro no modo verão. Experimente colocar essas dicas em práticas hoje e veja a grande diferença que vai fazer na sua conta no final do mês. Para mais informações, acesse coserne.com.br. Coserne, o futuro a gente faz agora. Olha só, é a dica de todos os jeitos e formatos aqui para casa e também para sua economia. Carol, voltando aqui ao nosso assunto, a minha curiosidade agora é com relação a pendurar as coisas. Eu não sei se, porque, por exemplo, eu acho que eu já estou me assumindo bagunceira aqui, portanto que eu dou o exemplo da minha vida. Mas alguém deve se identificar. Eu não sei usar aqueles ganchinhos para pendurar direito, porque sempre fica desorganizado. Eu não sei se é o lugar que eu escolho ou se é o tipo de coisa que eu tento pendurar. Você tem alguma dica para as pessoas que não sabem usar esses ganchinhos ou que deixam as coisas espalhadas? Você diz cabide ou aqueles tipo mancebo, tipo gancho que fica do lado de fora do armário? Não entendi Isso, esses ganchinhos para o lado de fora do armário mesmo. Eu tento usar e sempre fica uma desorganização só. Olha, na verdade, eu recomendo usar esses ganchos ou esses, não sei como seria outro nome que a gente pode usar, para colocar a roupa que você usou. Vamos pensar um casaco, um jaleco, ou uma roupa que você tá, né, ainda vai usar de novo uma calça, até para arejar, né, e você não misturar essa roupa que foi usada com o restante da roupa que está guardada dentro do seu guarda-roupa. Você pode até usar também esse espaço para você pegar, né, o seu cabide e colocar o look do dia seguinte, da roupa que você vai para o trabalho, da roupa que você vai ter que sair, e deixa pendurado lá, que aí já fica montado, né? Você já se antecipa, se organiza para o dia seguinte. Deixa eu ver o que mais que a gente consegue. Ganchos também são muito bons para pendurar outras coisas que não são roupas. São ótimos para pendurar chapéu, boné, lenços, ou para você colocar organizado, sabe? Cordões, para eles não ficarem alinhados dentro da gaveta. Tem muita gente que aí fora do quarto, mas na cozinha, usa para colocar xícaras ou canecas penduradas. Ah, legal, muito legal. São Carol, esse seu serviço, ele no caso, ele é obviamente personalizado. Como é que faz? A pessoa entra em contato com você, você faz uma visita inicial, aí depois você retorna. Tem como a gente fazer nesse momento de modo virtual também? Como é que está funcionando?
Legal a sua pergunta. Normalmente, sim, a gente faz uma visita até para poder saber como é que é esse ambiente, que ambiente é esse, é o quarto, o closet, né? Como é que a pessoa vive, o que ela tem e qual é o mobiliário disponível para a gente poder levar as soluções de organização, né? Porque a solução nem é certo nem é errada, ela é a melhor para cada tipo de pessoa, né? Para cada família, para cada problema que as pessoas têm, para cada incômodo que as pessoas têm. E a gente tem feito também, não só esse atendimento presencial, né? Porque depois dessa visita a gente volta já com a implementação dessa organização presencial e hoje a gente tem feito isso de forma virtual. De que forma? A gente tem feito consultorias. A gente, de fato, olha o ambiente, né, da pessoa de forma virtual, conversa com a pessoa justamente para saber qual é a dificuldade, como é que é a rotina e sugere uma forma dela fazer passo a passo aquela organização, inclusive indicando os produtos, né? A gente pede para ela medir, a gente pede para ela verificar cores, né? Quais são os produtos que vão para cada lugar e indica até alguns produtos, como a gente falou agora dos ganchos, falou das cestas, que ela pode adquirir. Agora tem muita loja, né, fazendo delivery, que ela pode comprar, indica também algumas lojas, e aí ela mesma, com a nossa orientação, faz a sua organização. Eu, particularmente, depois do primeiro encontro dessa orientação, ainda faço um segundo momento mais rápido para fazer esse acompanhamento, como é que foi, né, para a pessoa tirar dúvida, eu Carol, dar uns pequenos ajustes, né? Eu vou ter que, infelizmente, cortar aqui, porque nosso tempo já estourou, mas fiquei muito feliz aí com as suas dicas. Quero, inclusive, dizer que em breve, se Deus quiser, a gente possa lhe receber aqui pessoalmente para você dar mais dicas, viu? E muito obrigada aí pela sua disponibilidade hoje. Uma ótima tarde. Para vocês também. Obrigada. Simbora. Exatamente. Gente, olha só. Eu vou encerrar aqui olhando para cima. Posso, diretor? Porque eu adoro essa câmera. Parece que a gente está num drone aqui, num negócio. Eu queria aí agradecer a audiência de vocês. Obrigada por compartilhar um pouco da sua tarde comigo. Amanhã estou de volta às 1h40 ao vivo. Muito mais dicas, informações e energia boa para vocês. Um beijo!